Deputado João Daniel, eu queria, em seu nome, agradecer aqui o apoio de todos os deputados presentes, Padre João, Paulo Teixeira, que também nosso deputado, Ayrton, deputado, eu vi o Bongaço também presente, não sei se ainda alguém mais que eu esqueço, mas essa família de deputados apoiadores da reforma agrária, eu agradeço muito aí a iniciativa dessa homenagem. E a nossa nova deputada, que eu não poderia deixar de falar, da Elisângela, né? Que é uma história de luta pela reforma agrária. Na verdade, nós estamos aqui em várias famílias, eu diria, né? Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu até escrevi para não ter esse problema, mas não vou conseguir. Mas quero começar saudando a minha família, que está aqui, né? Fabrício, Cecília, presentes, e a quarta geração, né? A quarta geração está aqui na luta, começando aí o Martim e o Heitor presentes, e os outros 3 que não puderam estar, né? Que também estão nos acompanhando de coração. Mas são outras famílias que estão aqui presentes também. Eu começaria pela ordem de idade, não é? Que tiveram relação com meu pai, pela CONTAG, que está na raiz da história dele, dos movimentos dos trabalhadores rurais. Não foi só uma luta pela reforma agrária também. O Estatuto da Terra cria a categoria dos trabalhadores rurais e cria a CONTAG, e que se mantém até hoje, né, um símbolo na luta e na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. E como o Paulo Teixeira já contou para vocês, né, ele botou no Estatuto da Terra o que ele fazia na fazenda, como direito dos trabalhadores. Então, bem interessante. Também a família do MST. Eles se encontraram na Encruzilhada Natalino. Estava outro dia com o João Pedro Stedley recordando esse momento, que o MST não existia ainda, e ali se decidiu que era preciso continuar aquele acampamento até se tornar assentamento. E aí nasceu o movimento. Agradeço muito a presença de vocês aqui e mantendo essa bandeira, essa luta. Vocês viram aquele vídeo que começou? Não é? Era a caravana que nós estávamos, o Lula tal, eu. Meu pai tinha morrido fazia 2 meses. Nós estávamos saindo de Alhambra, no Tocantins, para Palmas. E encontramos no caminho, paramos num acampamento. Estava fora do roteiro, etc. E aí o Lula faz aquela alocução de defesa da reforma agrária. Todas as oportunidades que nós tivemos nas caravanas da cidadania de encontrar acampamentos, assentamentos, nós parávamos para reafirmar essa importância. Também queria destacar aqui a família da Abra, representada agora pelo Guilherme, não é? Mas que foi o refúgio dele. Toda vez que ele perdia alguma coisa, ele voltava para a Abra. Não é? Ele foi o presidente eterno da Abra, eu acho, muitos anos. Mas a Abra foi um refúgio, um momento de reflexão, de juntar força e reanimar. E aqui está também uma figura que eu queria destacar, que pouca gente conhece, que ele é muito tímido, mas que morava na rua de trás da gente, em Campinas, e que foi o secretário
permanente do Zé Gomes, que é o Carlyle, que foi com ele para o INCRA também, e que cuidou de manter essa memória que nós temos hoje. O Carlyle é um tremendo arquivista, guarda tudo e tem de fotos a escritos que nos permitem recuperar essa memória. Também temos aqui uma família nova que se juntou a isso, na luta pela reforma agrária contra a fome, que é a família do Conceia. Estou vendo aqui a Beta, nossa presidenta, né? Marcos, secretário, e muitos outros membros aqui, lutadores do Conceia pela acabar com a fome. E eu não podia deixar de me referir à família dos servidores do INCRA, que também foi uma dedicação eterna do meu pai, né? Preocupação com os servidores públicos, né? Um país precisa ter servidores públicos, não servidores de governo. Precisa ter gente como tem o Banco do Brasil, como tem a Caixa, como tem o INCRA, que muda governo, sai governo, entra governo, permanece fiel aos seus princípios e aquilo que eles representam e para o que foram criados. Não se esquecem que eles estão lá não para servir a si mesmos, mas para servir os interesses que os criou. Eu acho que eu queria só contar uma pequena história, aproveitando o que o Paulo já começou a contar da origem, né? Essa origem cristã do Zé Gomes a partir do concílio de João 23. Né? Nós morávamos em Campinas, meu pai foi engenheiro agrônomo, ele trabalhava no Instituto Agronômico de Campinas. E ele, quando entra o governo Carvalho Pinto, ele sai do Instituto Agronômico para fundar o Departamento de Extensão Rural, na época chamado DAT, Divisão de Assistência Técnica Especializada, que era uma casinha em frente ao prédio do agronômico, né? Uma casa minúscula, de esquina, 2 andares, tinha 10 pessoas, trabalhava com ele. E a partir daí ele vai criar a CAT, que é hoje uma instituição que faz assistência técnica no estado de São Paulo, e que serviu muito ao trabalho da revisão agrária. Esse é o início do processo de reforma agrária, no início dos anos 60, antes da Supra, né? Nós tivemos uma revisão agrária no estado de São Paulo, utilizando as terras do estado, que estavam mal cuidadas. E uma delas foi uma fazenda, né? Fazenda Capivari, perto de Campinas. Quem passa pela Anhanguera vai ver, uma certa altura, chegando em Campinas, tá? Bairro Reforma Agrária. É ali. Ali começa a história do chefe de gabinete do Carvalho Pinto, que se chamava Plínio de Arruda Sampaio, um jovem advogado, tinha, acho que 22 anos, 23 anos, na época. E meu pai, que era um engenheiro agrônomo que tinha saído do Instituto Agronômico e trabalhava com óleo de soja, né? Produção de óleo de soja. Tanto que o apelido dele sempre, em casa, os amigos, era Zé Sojinha. Né? O Zé Gomes, então, implanta essa revisão agrária, dividindo aquele latifúndio abandonado na beira da estrada. Na época, a Anhanguera não era asfaltada, né? Vocês terem ideia de que época estamos falando, não é? Ia a São Paulo, demorava 6 a 8 horas, se o carro aguentasse, não é? Aí saem os primeiros produtos. E aí vem a paixão dele pela agricultura familiar. Ele se dá conta de que aquele grande latifúndio improdutivo vira extremamente produtivo, com uma diversidade
de cultivos, né? Criação de animais, produção de subsistência, café, produção para exportação na época, muito valorizado, etc, etc. E esse modelo que ele tinha visto nos Estados Unidos, ele se forma em 46 na Exalc e vai para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação. Eu nasci lá nessa época, né? E é no meio oeste onde está essa disputa hoje pelos estados aí no voto americano. E o meio oeste nessa época era formado de pequenas unidades familiares de produção. Então essa imagem vem com ele. A primeira ideia dele é criar esse espaço para a agricultura familiar. A reforma agrária para o Zé Gomes era isso, né? Combater a fome era uma questão da ocasião. No início dos anos 60, o mundo enfrentou uma grande escassez de alimentos. Faltava comida, né? Só vai resolver essa falta de comida nos anos 70, com a modernização vinda da Revolução Verde, né? E os grandes conquistas aí tecnológicas da Revolução Verde. Um grande agrônomo, Norman Borlaug, que inventa essas variedades altamente produtivas, né? A partir da genética. Muito bem. Depois, na Constituinte, é um segundo momento da retomada da luta do Zé Gomes, junto com o Plínio Sampaio. Plínio Sampaio, deputado constituinte, líder, na época, do Partido dos Trabalhadores, para apresentar as emendas para favorecer a agricultura familiar e a reforma agrária. E o slogan na época era a reforma agrária pela democracia. Sem reforma agrária não há democracia. Acho que foi o segundo grande momento de valorização da luta pela reforma agrária. E finalmente, um terceiro momento, que é quando ele descobre o Lula. Interessante isso, contar essa história para vocês. Ele é nomeado secretário da Agricultura pelo Franco Montoro, governo Montoro. Eram da turma que vem do Partido Democrata Cristão. Então ele vai para secretário da Agricultura e resolve fazer de novo uma revisão agrária nas propriedades que tinham restado ainda assim. Ele resolve fazer. Cria o instituto que hoje leva o nome dele, Zé Gomes da Silva, Instituto da Terra do Estado de São Paulo, o ITESP. Não é? E nesse processo de implantar a reforma agrária, o Plínio estava brigado com o Montoro por questões político-partidárias, né? Nós éramos felizes e não sabíamos. Naquela época, o PT brigava com o MDB e com o PSDB. Né? Nós éramos felizes e não sabíamos. Enfim. Mas o Montoro pede para o Zé Gomes intermediar uma aproximação com o Plínio. E eu ajudava meu pai, eu era ajudante lá no gabinete do meu pai, na Secretaria da Agricultura, eu era professor da Unicamp, dava aula e ia lá ajudá-lo. Meu pai pede para arrumar um encontro com o Lula. Né? Eu era do PT, já fundador do PT em Campinas. Pede para arrumar um encontro com o Lula. Então, começa a articular o encontro com o Lula, etc. E o objetivo era que o Lula pedisse para o Plínio Sampaio fazer as pazes com o Montoro. Essa era a história que estava por trás, né? E nomear o Plínio presidente do CEAGESP. Esse era o pacto que se fez no governo Montoro. O Plínio volta, então, à atividade política, né, com uma bênção do Lula nessa aliança entre PT e PMDB, uma ala do PMDB, vamos esclarecer, né, que era a ala Mário Covas, né? E não eram as outras alas que PSDB na época tinha, PMDB tinha. Bom, esse é o último momento, acho que, da reforma agrária. O Zé Gomes passa, então, a levantar a bandeira, não apenas reforma agrária
pela propriedade familiar, contra a fome, não é? Pela democracia, mas pela igualdade social. Esse é o tema que vai presidir a última fase e são os escritos dele que estão na proposta de reforma agrária do PT, de reforma agrária. Quer dizer, sem reforma agrária não há possibilidade de nós superarmos essa chaga da escravidão que o Paulo levantou muito bem, ter uma igualdade social no país. Não é? Isso é um pouco a trajetória do meu pai. Não é? E contar sempre que o argumento da fome foi central em toda essa luta. E hoje eu tenho a oportunidade de mostrar aqui para vocês uma parte da luta que nós estamos fazendo no Instituto Fome Zero, que é essa cartilha que está disponível para download gratuito, não precisa fazer Pix, Paulinho, está no site do Instituto Fome Zero, não é? Para orientar candidatos a vereador, a prefeito nessas eleições que queiram continuar a luta pela reforma agrária, pela erradicação da fome. Essa luta anda junta, não se separa a luta pela reforma agrária da luta pela erradicação da fome. Não há possibilidade de eles serem separados. Enquanto não houver reforma agrária, nós teremos fome. Não é? Essa é uma luta insolúvel. Quero agradecer a sua tolerância, deputado Daniel. Quero agradecer mais uma vez ao Padre João a iniciativa de promover isso e agradecer a presença de todos vocês. Eu esqueci muita gente, não porque eu não tenha lembrado, mas para não cometer o erro de tentar citar todos e faltar justo aquele um que a gente gostaria de lembrar. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, nosso querido José Graziano da Silva. Nesse momento, nós chamamos o Urbano para vir à mesa e passamos a palavra ao deputado Elvino Bongás, pelo tempo regimental, e a presidência dos trabalhos aqui.